O meu nome é Cláudio José Airosa Rosieri e eu estou fazendo esta apresentação, a 7ª apresentação da série intitulada Superiores Invisíveis, para elucidar, explicar e responder questões que hoje, com o que está a acontecer no mundo, se tornaram muito frequentes. Para esta tarefa, e com o objetivo de ilustrar melhor e de maneira mais convincente esta apresentação, tomei a liberdade de usar pequenos trechos de entrevistas, de apresentações e até de lives de algumas pessoas que mencionam ou questionam essas questões que até hoje não foram respondidas, ou se foram, não o foram de forma adequada e correta. Quero também deixar bem claro que o que eu vou falar aqui é apenas e tão somente opinião particular minha e não reflete necessariamente a opinião dessas pessoas, por mim citadas. Provavelmente, até mesmo, muito ao contrário, pois o que eu vou falar aqui dificilmente será aceito pela grande maioria das pessoas. Entretanto, ainda que a premissa exposta por mim não seja agradável aos ouvidos, é a pura realidade e eu não posso me furtar em deixá-la aqui registrada, quando mais não seja para que venha a ser comprovada no futuro, que com certeza será. Para iniciar, apresentarei a seguinte questão proposta. Assisto a entrevista que segue. O Guilherme Fiuza tem mais uma pergunta. Diga aí, Fiuza. Professor, o que está acontecendo com a liberdade na pandemia e o que a China tem a ver com isso? Olha, até hoje eu não sei se o inventor de toda essa situação de pandemia foi a China ou se foram poderes globalistas ocidentais. Eu não sei e acho que nós não vamos saber. Nós vamos saber isso daqui 20 ou 30 anos. Quem estuda esse negócio, vamos dizer, a famosa pergunta do Ortega y Gasset, quem manda no mundo, né? É a pergunta mais difícil que tem no campo histórico. Vejamos uma outra entrevista sobre o mesmo tema, com uma colocação um pouco diferente. E a política, o senhor acredita que hoje essa briga, podemos dizer, uma briga comercial, e agora o Trump usa muito o termo o vírus chinês. O senhor acredita que realmente a China foi omissa? Que o vírus é chinês, é obviamente chinês. Agora, até hoje eu não sei se essa onda universal, que eles chamam de pandemia, eu não uso esse termo para mim é fraudulento, foi criada pela China para tirar vantagem nacional, ou se foi criada por uma rede internacional, tá certo? De bilionários interessados em criar uma nova ordem mundial. Até hoje eu não sei. E eu acho que nós não vamos saber isso aí tão cedo. Nós vamos saber disso daqui 20 ou 30 anos, quando nós tivermos os documentos. Então, claro que os chineses têm culpa, mas a culpa não é só deles. Acabamos de ver a resposta do em que ele coloca a questão de quem manda no mundo. Assim sendo, baseando-nos nesta premissa, podemos fazer diversas outras perguntas muito pertinentes. Por exemplo, a primeira e mais importante: alguém de fato manda nesse mundo? Segunda questão: e se alguém manda no mundo? Quem é esse alguém? Terceira: e se alguém manda, por que tanta coisa ruim acontece no mundo? Exemplo, essa pandemia. Ele também menciona globalistas internacionais. Quem são esses globalistas? E se existem de fato esses globalistas, eles trabalham em causa própria? Ou trabalham para alguém? E por que esses globalistas poderiam estar interessados em disseminar a pandemia? E qual o papel dos chineses? Estariam trabalhando em comum acordo com os globalistas? E se tem alguém que manda no mundo de fato, poderia tudo isso estar acontecendo à sua revelia? Todas essas questões e muitas outras serão aqui abordadas. Para isto, aprofundarei ainda mais o assunto com uma outra abordagem. Vejam só. Mas o senhor ainda acha que a KGB é atuante de maneira incisiva? O senhor não acha que existe um esquema, como o senhor mesmo diz, globalista, financiado por metacapitalistas, que inclui um tipo, que incidem num tipo de ideologia pseudo-humanista ou criptocomunista? Como é que atuam essas forças secretas que impõem esse tipo de mentira global em escala mundial? Eu já expliquei isso no meu debate com o professor Dugin, onde eu disse que existem 3 grandes esquemas globalistas.
Primeiro você tem o esquema ocidental, que é o pessoal de Davos, né, todas essas fundações que eu tenho falado, George Soros, o pessoal da Microsoft, toda essa gente aí. Em segundo, você tem o esquema russo-chinês, que é do antigo Partido Comunista. Em terceiro, você tem o esquema islâmico, que também, os três são mundiais. A relação entre eles é enormemente ambígua, porque às vezes eles se aliam, às vezes se combatem, às vezes falam bem, às vezes falam mal, mas é o globalismo em última análise, tá certo? Então, por exemplo, se você pegar esse esquema russo-chinês, outro dia mesmo estava a Rússia tentando dominar o esquema de Davos. Quer dizer, ela se infiltra no esquema ocidental e começa a dominá-lo. Isso aí muda toda semana, meu filho. Eu não posso dizer, tá assim ou tá assado. A gente, quando recebe as informações, em geral, com algum atraso. Você acaba entendendo o que aconteceu, mas acaba entendendo com atraso. Tá certo? Então, esse esquema globalista, ele no fundo, ele é o mesmo. Tá entendendo? Mas ele tem essas três nuances. Vamos ver aqui outro tipo de abordagem. Agora, a do senhor Jailson, numa de suas lives intituladas Casando o Verbo. Nós podemos escolher a nossa religião, nós podemos escolher o tipo de música que nós ouvimos, podemos escolher o tipo de roupa que vestimos, o clube que frequentamos, enfim, qualquer coisa sem maior importância. Mas as verdadeiras decisões, escolher o rumo para o qual a sociedade vai, isso é proibido. Por quê? Porque nós estamos dentro de um sistema em que nós somos dependentes e que é controlado por muito poucas pessoas, não sei se 500 ou 1000 pessoas no mundo é que realmente definem o rumo das coisas. Muitas vezes, a maioria delas, você sequer já ouviu falar, sequer conhece o nome delas, mas essas sim são aquelas que têm o poder de mando. Quem manda de fato, será, talvez sejam 500 pessoas, talvez 100, talvez nem tenham mais tantas mandando de verdade. Talvez se reúnam numa sala de 30 metros quadrados. O que você tem que entender é que as pessoas elas não acreditam exatamente naquilo que você foi ensinado a acreditar, em questão de religião mesmo. Então, aquilo que essas pessoas que estão realmente em posições de poder acreditam, para você seria algo absurdo. Agora, para terminar, vejamos a apresentação do professor. Muitas pessoas manifestaram a preocupação e até uma certa surpresa ao saberem que a Antifa é patrocinada por um homem chamado George Soros, um homem que se tornou bilionário usando exatamente as regras do capitalismo. E na cabeça dessas pessoas, ele deveria ser alguém que apoia a direita, o conservadorismo, o capitalismo. Ora, senhores e senhoras, aqueles que acompanham o meu canal sabem que eu tenho dito que não existe no topo essa questão de ismos. Existe um grupo que já controla o planeta em grande parte, que eu chamei dominadores globais e que almeja o controle agora absoluto. E existe um grupo que resiste a ele, que eu chamei de resistência. O senhor George Soros faz parte do grupo dos dominadores globais, que almejam um controle completo sobre o planeta com o checkmate global. Quando eu, na adolescência e no início da minha juventude, comecei a estudar os ismos, capitalismo, comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, etc., eu percebi que, na verdade, todos eles eram financiados pelos mesmos grupos, que hoje eu chamo dominadores globais. Por exemplo, o nazismo foi financiado pela IG Farben, um grupo industrial ligado aos dominadores globais, assim como pela família Rockefeller, anglo-saxã, que em tese deveria apoiar os Estados Unidos contra a Alemanha, e apoiava os dois lados. O comunismo também acontece isso. Documentos desclassificados da CIA mostraram que o presidente Mikhail Gorbachev, à época presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, comunista, era financiado e direcionado por uma empresa de fachada chamada Instituto dos Estados de Segurança Leste-Oeste, IELO.
WSS na sigla em inglês. Então, o presidente da União Soviética era direcionado e financiado por um instituto que tinha quem como seu maior doador de recursos? Jorge Soros. Então não importa o ismo, são apenas ferramentas. O que importa são os grupos, a mão que move. Quando em 1998, eu nasci em 1965, em 1998, eu já havia amadurecido a ideia de que havia algo por trás. Eu comecei então a ser um estudioso da área de inteligência. De 1998 em diante, eu passei a querer entender a mão que move e não o instrumento que é apenas o meio de manifestação desta mão. Muito bem. Eu quero que vocês entendam como funciona a mente e como funciona a mão e não a faca. A faca pode ser azul, pode ser vermelha, pode ter um cabo de madeira, pode ter 2 lâminas ou não, mas ela é o instrumento. O que importa é a mão que move a faca. Claro que estudar a faca também é importante, e isso eu fiz na minha adolescência e juventude. Aqueles que quiserem entender mais dos ismos podem procurar material na internet. Tem bastante, inclusive alguns muito bons. Mas no nosso canal, onde nós estamos falando de geopolítica, estratégia e inteligência, nós vamos tratar de conhecer como funciona a mão e não a faca. Volto a dizer, para conhecer a faca há bastante material na internet. Quando nós falamos da mão, nós estamos falando dos dominadores globais. E é nesse foco que nós vamos, para entender a mente deles, como eles pensam, suas crenças, seus objetivos e seu modus operandi. Se você conhecer como funciona a mão invisível, essa mão que mexe a faca, você vai tranquilamente compreender quais são os cortes que as facas fazem. Para cada tipo de corte tem uma faca ideal. E claro, a mão usa vários tipos de faca, dependendo de que tipo de corte ela quer fazer. Viram como este assunto se torna complicado? Pois é. Entretanto, eu vou explicá-lo de uma forma bem simples, didática e gradual, onde tudo se tornará mais simples e evidente, desde que vocês me acompanhem passo a passo com paciência e muita atenção. Assim sendo, vocês entenderão que, sim, o mundo tem sim, digamos, um único dono, um único proprietário, que manda em absolutamente tudo, em cada detalhe do nosso planeta, de nossa cultura, de nossa sociedade, de nossa política, de nosso sistema de entretenimento, do nosso sistema educacional e até mesmo das nossas vidas individuais. Entendam que nada aqui é esquecido, nada se dá ao acaso. E mais ainda, este planeta não é a casa da mãe Joana, onde um grupo de pessoas, não importa se são 100 pessoas, 500 ou 1000, fazem o que querem, incluindo implantar uma pandemia biológica. Entretanto, a maioria das pessoas pensa que este grupo de pessoas chamadas de globalistas visam apenas fortuna, por vaidade, poder ou usura, o que não é o caso. Pensam, inclusive, que eles estão com planos de domínio mundial em seu próprio favor, o que também não é o caso, pois, como vou lhes mostrar, esses globalistas sempre existiram e sempre nos dominaram, e assim continuará sendo. Eles nunca cairão. E por que isso? Simplesmente porque, como eu vou lhes mostrar, esses globalistas são como administradores desta casa chamada Planeta Terra desde o início dos tempos. Eles são intermediários entre o proprietário, melhor dizendo, entre os proprietários que dão as ordens e a humanidade em geral, que obedece às ordens. Me sigam, que eu vou explicar detalhadamente e de forma totalmente ilustrada o que eu estou falando aqui. Para iniciar, eu vou apresentar a seguir um assunto sobre sangue azul. Vocês sabem o que significa sangue azul? Muitas pessoas já ouviram falar em sangue azul, mas o que significa? O que vocês vão responder é o que todos sempre falam sobre sangue azul, que é o sangue de pessoas da nobreza ou de gente nobre, reis, rainhas
príncipes, duques, etc. Ou seja, sangue azul é uma metáfora para a nobreza em geral. Isso é o que normalmente todos pensam e talvez você também pense assim. Agora, esse pensamento está correto? A resposta é um grande não. Por quê? Porque é justamente o contrário. Não é o nobre que tem sangue azul, e sim, para ser nobre é necessário, antes de tudo, possuir sangue azul. Ou, colocando de outra forma, sangue azul é um pré-requisito para pertencer à nobreza. Eu vou dar um exemplo seguindo um raciocínio, iniciando pelo seguinte vídeo que foi tirado da minha apresentação anterior de número 6. Neste livro, intitulado Sociedades Secretas da Elite da América, dos Cavaleiros Templários, a Sociedade Skull and Bones, de Steven Sora, sociedade cujo símbolo é este que se encontra agora na tela e se localiza nos Estados Unidos, no campus da Universidade de Yale, cujos ex-presidentes Bush pai e filho pertenciam. A introdução é intitulada Nascidos do Sangue. E no título, Nascidos do Sangue, tem um asterisco que nos remete a um outro livro intitulado Nascidos do Sangue, Os Segredos Perdidos da Maçonaria, de John J. Robinson, cuja capa é esta que estamos vendo aqui. A questão é, o que significa este termo Nascidos do Sangue, utilizado pelos maçons, pela maçonaria? No livro não é explicado. Na página 19 deste mesmo livro, de autoria de Steven Sora, está escrito: muitas famílias consideradas o sangue azul da América, nosso equivalente de aristocracia europeia, oculto em seus armários ancestrais, homens que fariam os criminosos organizados de hoje parecerem querubins. O que significa também este termo sangue azul? Porque não é explicado o que é o sangue azul. O que são os nascidos do sangue? Não é explicado em momento algum nesses livros. Estão vendo só? A maçonaria menciona a terminologia sangue azul e também a outra terminologia que nós vimos, nascidos do sangue. Ora, nascidos de que sangue? É lógico que é do sangue azul. Mas esses livros sobre a maçonaria, embora mencionem essas duas terminologias, nascidos do sangue e sangue azul, ou seja, os nascidos do sangue azul, eles não explicam o que é. E você fica no vácuo. Então, o que eu vou fazer agora é passar a explicar a vocês o que é um sangue azul. Antes, porém, eu preciso explicar a vocês como funciona o nosso corpo, para que a gente possa identificar o que é sangue azul e o que não é sangue azul. Ou seja, qual a diferença de um sangue comum, é lógico, e um sangue azul. Deve haver alguma diferença. Se a nobreza tem sangue azul e pessoas comuns não têm sangue azul, então deve haver alguma diferença entre o sangue azul e o sangue comum. Então, é isso que eu vou passar a explicar aqui a vocês. Para isto, eu vou apresentar a seguir uma entrevista senhor a respeito do DNA mitocondrial. E isso a gente não vê a ciência falar, ninguém alardeia, mas é um fato científico. O que é o DNA mitocondrial e como foi que ele surgiu na história da ciência? O DNA mitocondrial faz parte de um material genético que todos nós, seres humanos, temos. Eu vou limitar apenas aos seres humanos. Tá? A questão que é muito específica sobre ele é que é uma informação genética que é passada de uma geração para outra apenas pelo lado feminino. Eu tenho 3 filhas. As minhas 3 filhas possuem o material genético, o DNA mitocondrial, da minha esposa. Elas não possuem o meu. Porque o meu, por ser homem, não é repassado. Na década de 80, uma pesquisadora, a doutora Rebecca Ellicott, ela fez um trabalho espetacular. Ela pegou praticamente quase 150 amostras de DNA mitocondrial de pessoas do mundo todo. Aborígenes da Austrália, pigmeus na África, esquimós, índios aqui da América do Sul. Ou seja, um trabalho fascinante de amostras. E ela começou a comparar o DNA mitocondrial dessas amostras. A conclusão que ela chegou foi totalmente inesperada. A conclusão foi que todas essas pessoas, independente de qual grupo elas pertençam ou tenham pertencido, teriam vindo de uma única e mesma mulher. Tanto é que o estudo hoje é conhecido como EVA mitocondrial.
O DNA mitocondrial é um DNA que é passado de uma geração para outra apenas pela mulher. Eu, você e os nossos telespectadores, nós temos apenas o DNA mitocondrial da nossa mãe. Nós não temos nada do nosso pai nessa área. Agora, se pegarmos o meu DNA mitocondrial, o seu e de todos os nossos telespectadores, todos são iguais. Isso significa que uma antepassada sua foi a mesma antepassada minha, que é a mesma antepassada de todos os que estão agora assistindo esse Isso programa. vale para o chinês? Vale para o chinês, vale para o aborígene da Austrália, para o pigmeu, para o esquimó, para o europeu, para o asiático, para o índio brasileiro. Então, isso prova que todos vêm da mesma mulher. Isso foi publicado em 1º de janeiro de 1987. A pessoa que publicou esse estudo foi a doutora Rebecca L. Kahn. Ela publicou no boletim de uma igreja. Isso que é interessante. Não, foi numa publicação científica. É fascinante, cronológico, até tenho certinho aqui, para aqueles que quiserem, inclusive, pegar o número da publicação, tem. É chamado... Foi publicado na revista Nature, para aqueles que têm interesse. É volume 325, Rebecca L. Kahn, Mitochondrial DNA and Human Evolution, tá? Das páginas 31 a 36. Então está provado que todos nós, todos os seres humanos vêm de uma única mulher. Isso cientificamente provado. Não precisa acreditar na Bíblia para... Não é interessante? Eu tenho dito o seguinte, que... Mas doutor... Sim. Não. Sério mesmo? Sério. Eu tenho dito que toda ciência devidamente estabelecida e toda a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Foi o que eu disse na abertura do programa. É isso aí. O fascinante disso é que eu não posso chegar e dizer assim, está vendo? Olha, isso daí está provando a Bíblia. Mas o que a ciência chegou à conclusão que é exatamente aquilo que a Bíblia tem dito o tempo todo. Que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Isso é década de 80. Então, tem 30 e poucos anos. Correto. Essa descoberta. Não seria, assim... Por que a gente não vê os jornais falando bastante disso, noticiando? Até brinquei com o senhor na outra entrevista, né? A cientista publicou no boletim da igreja. Atualmente está quase essa situação. As pessoas dizem que os criacionistas não publicam. Não é que nós não queiramos publicar. É que o material que nós temos a oferecer é contrário ao status quo que a ciência possui hoje, ou seja, o posicionamento científico. Se você olhar para as publicações científicas desses 25 anos, uma das palavras mais comuns que você encontra nessas publicações é inesperado ou fascinante, no sentido de nós não esperávamos isso. A minha pergunta é uma pergunta bem simples. Se o modelo está correto, por que nós não encontramos aquilo que o modelo diz que iria ser encontrado? Por que é fascinante, é inesperado, surpreendente? São as palavras mais comuns que você encontra nas publicações científicas. Pois é. Então significa que o modelo naturalista que está sendo utilizado não está correto. Sem dúvida alguma, o trabalho da senhora Rebecca foi excelente. Entretanto, eu coloco a seguinte pergunta. Podemos considerá-lo definitivo ou será que em algum momento poderíamos encontrar surpresas a ponto de aplicarmos as palavras inesperado e fascinante, no sentido de não esperávamos isso, como o físico Adalto acabou de mencionar? Poderia ser esse o caso? Eu afirmo que sim. Com certeza, a doutora Rebecca não apanhou nenhuma amostra de pessoa da nobreza, porque se tivesse feito isso, teria encontrado não um, mas 2 DNAs mitocondriais diferentes entre si, apontando para 2 origens diferentes da humanidade. Uma descendente de Eva, cujo DNA mitocondrial foi batizado de Eva mitocondrial, e um segundo, que é o DNA da nobreza portadora do sangue azul, e que eu chamarei aqui de Lilith mitocondrial. Se existe base factual para esta afirmação, existem várias. A primeira pode ser vista a seguir. É possível que muitas histórias antigas de seres humanos criados por deuses com aparência de serpente sejam inspiradas por eventos verdadeiros? Os teóricos dos antigos astronautas afirmam que sim, e apontam provas arqueológicas que confirmam essa ideia. Em 1923,
O arqueólogo britânico Sir Leonard Woolley escavou uma das comunidades agrícolas mais antigas do mundo, a cidade suméria de Ur, onde os antigos sumérios adoravam o deus serpente Enki. Dentre os vestígios, ele descobriu alguns artefatos de argila diferentes, que datam de 4.000 anos antes de Cristo. Uma das descobertas mais incríveis foram as estatuetas que foram desenterradas. Existiam essas figuras humanoides com, para todos os efeitos, cabeças de répteis. Parecem homens-cobra. E temos até uma estatueta com uma pessoa segurando e amamentando um bebê humanoide. Então, eles estão tentando nos mostrar que talvez esses sejam os deuses criadores. E se observarmos Enki e alguns retratos dele, podemos vê-lo com pele escamosa. Em segundo lugar, eu sugiro o fenômeno das caveiras alongadas, que podem ser encontradas sobretudo na região de Paracas, no Peru. E muitos desses crânios são um resultado direto da amarração de cabeça artificial. Se você tem um bebê recém-nascido, em algumas culturas, eles amarravam tábuas em torno da cabeça do recém-nascido, apertando com bastante força com tecidos, para o crânio poder crescer de maneira alongada. Quando os arqueólogos se perguntaram o motivo disso, a resposta foi que eles faziam isso para imitar os seus deuses. Que deuses? Quem eram eles? Eles eram apenas o produto da imaginação dos nossos ancestrais ou eles viram alguém? E eu sugiro que eles viram alguém, porque dentre todos esses crânios que parecem ter sido criados com a amarração de cabeça artificial, eu também tenho a impressão de que há caveiras que não são de origem humana. Quando eu olho para a caveira normal de um Homo sapiens, há várias linhas na nossa cabeça que são chamadas suturas. Em algumas caveiras alongadas, as suturas simplesmente não existem. Então, na minha opinião, a ciência deveria fazer testes de DNA nessas caveiras como se não houvesse amanhã. Porque talvez a gente descubra que nossa verdadeira origem está lá no cosmos. Mas há muitos argumentos do outro lado dizendo que não há a menor evidência cultural de que amarravam a cabeça dos bebês. Então há um grande conflito entre os arqueólogos em relação às cabeças peruanas. Eu sugeri que os extraterrestres que estiveram aqui há milhares de anos possuíam cabeças alongadas e nossos ancestrais simplesmente queriam copiá-las. Fizeram assim no começo. Esperavam ficar parecidos com os extraterrestres que tinham visto havia muito tempo. Mas se não há evidência de os crânios terem sido criados por ataduras ou outros meios humanos, como poderiam ser explicados? Haveria outra explicação, talvez mais extraterrestre? Poderiam ser evidências de algum tipo de raça híbrida de humano e alienígena? Uma raça que não só viveu no oeste do Peru, mas que também pode ter vivido no Antigo Egito? Segundo os teóricos do antigo astronauta, a resposta é um enfático sim. Agora, vejamos um trecho referente a essa estatueta da minha apresentação, intitulada Superiores Invisíveis, número 5. Para provar que isto que eu acabei de mencionar é verdade, vou mostrar aqui, neste livro de Samuel Noah Kramer, intitulado L'Histoire commence à Sumer, traduzido A História Começa na Suméria. Samuel Noah Kramer é um sumerologista, foi um sumerologista, é claro, já está falecido. Este livro foi publicado em 1957 pelo mais famoso dos sumerologistas, que trabalhava para a Universidade da Pensilvânia, aquela mesma universidade que criou o dicionário de sumério que eu mencionei. Este homem foi o homem que primeiro traduziu as barras e selos, as barras de argila com a escrita cuneiforme na Suméria e os selos também com escrita cuneiforme na Suméria. Foi o primeiro decifrador
da escrita cuneiforme sumeriana. Então, não é brincadeira, é coisa séria. Vejam esta foto aqui. Esta aqui. Viram bem? Esta é a figura número 10. Vou ler para vocês aqui. Figura número 10. Déesse arcaique, ou seja, deusa arcaica em terracota. Primeira metade do 4º milênio antes de Jesus Cristo. Esta imagem está hoje em Bagdá, no Museu do Iraque. Vou mostrar novamente para vocês. Uma reptiliana, uma fêmea réptil com um filho réptil no colo. Esta é a primeira Virgem Maria da história de uma civilização pré-suméria, que foi a civilização de Ubaide. É daí que saiu Ísis, a Virgem Ísis, que depois foi copiada pela Igreja Católica e se tornou a Virgem Maria. Esta aqui é uma virgem reptiliana. Este pequeno réptil, que se encontra no colo dessa deusa arcaica, e depois no colo de Ísis, e depois no colo da Virgem Maria, não é outra pessoa senão o Caim bíblico, que, segundo Lawrence Gardner, como resultante de experimentos genéticos, despontou como o produto mais avançado da semente real, o primeiro representante da realeza dos altíssimos Anunnaki na Terra, ancestral dos reis mesopotâmicos, egípcios, hebreus e da atual realeza britânica. O que vocês acabaram de ver é ciência. Eu estou lidando aqui com ciência. Essa estatueta em terracota da deusa arcaica foi produto de escavação arqueológica realizada, como vocês viram, por um dos grandes e famosos arqueólogos britânicos, Sir Charles Leonard Woolley. Ele inclusive usa esse título Sir justamente por ter recebido do rei da Inglaterra a honraria de Cavaleiro do Império Britânico, graças às suas inestimáveis descobertas e contribuições na arqueologia. Não é pouca coisa não, gente. Mas não foi só isso que ele descobriu lá em Ur. Ele descobriu também muitas tumbas, dentre elas tumbas reais, tumbas de reis sumérios, dentre as quais a mais famosa foi a do rei Akalandug, do seu filho também rei Mescalandug, a sua esposa Nimbanda e da rainha Nimpuabe. Esse rei Akalandug, Lawrence Gardner, em seu livro, ele identifica Akalandug com Lameque bíblico, o rei Mescalandug, o Tubal-Caim bíblico, e a rainha Nimpuabe é a própria irmã de Tubal-Caim, é a Naamá. Então, personagens bíblicos. Embora essas descobertas tenham acontecido em 1922, todas as joias e todos os artefatos encontrados nos túmulos, como este capacete do rei Mescalandug ou Tubal-Caim, encontram-se em exposição no Museu Britânico, com uma única exceção, o crânio da rainha Nimpuabe, que foi esquecido no porão do museu. Muito embora o ornamento de cabeça desta mesma rainha, que agora pode ser visto na tela, se encontra exposto ao público. Viram? O crânio foi esquecido de 1922 até hoje. Está guardado no porão. Por quê? Pelo simples motivo que o crânio da rainha, como pode ser confirmado na tela, não é um crânio humano. É um crânio alongado, do tipo serpente reptiliano. Compare, por exemplo, esse crânio com o crânio da estatueta descoberta também por Woolley, lá em Ur, Ubaide, ou seja lá o que for, muito semelhante. Confiram agora estes crânios com as imagens dos filhos do faraó Akhenaton. Olha só. Esses filhos do Akhenaton são humanos ou são reptilianos? Pois é, eu pensava que este crânio da rainha Nimpuabe estava exposto ao público no museu, mas fiquei sabendo que não estava, para surpresa minha, quando soube que o autor de livros
sobre os aliens chamados Anunnaki, o Sr. Zecharia Sitchin, tentou, através de pedido, fazer com que o Museu Britânico fizesse um teste de DNA nos ossos. E o museu respondeu que não pretendia fazer este tipo de exame. Foi quando, então, pelo fato do museu não ter feito e nem planeja fazer a análise do DNA da deusa de Ur-Ninpuab, uma petição, então, foi organizada pela editora dos livros do Sr. Sitchin nos Estados Unidos, pedindo que tal análise seja feita. Mas até a data de 7 de dezembro de 2010, só havia 3.188 assinaturas e a petição começou por volta de maio desse mesmo ano de 2010. E com certeza não vão fazer teste algum, porque a última coisa que eles querem é apontar evidências ou provas sobre o que eu estou aqui falando, que este mundo e tudo que nele há, incluindo nós mesmos, fomos criados por uma civilização alienígena. E é esta civilização que é a proprietária deste mundo, que manda no planeta e que controla tudo aqui. Para isso, eles criaram uma linhagem para representá-los aqui, uma linhagem que funciona como intermediária entre eles e a humanidade. Nesta estrutura de poder, a agenda a ser implantada aqui na Terra é traçada por eles, os aliens chamados Anunnaki. Mas todo o processo de implantação desta agenda é executado pelos seus intermediários, que são chamados de dominadores globais, ou qualquer nome que queiram dar para eles. É por isso que Lawrence Gardner, em seu livro Realm of the Ring Lords, Reino do Senhor do Anel, página 14, afirma que, abre aspas, em termos de verdadeira realeza, não havia a necessidade de coroação, porque a herança real era sempre percebida como pertencente ao sangue, fecha aspas. E ele ainda vai mais longe afirmando, abre aspas, para ser preciso, no DNA mitocondrial do sangreal, fecha aspas. Para clarear ainda mais esse assunto, em que o entrevistado, o arqueólogo bíblico formado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, Sr. Rodrigo Silva, fornece a sua opinião sobre uma prática egípcia e hebraica pertinente a este tema de DNA mitocondrial. Bom, vamos começar a nossa noite de quinta-feira falando sobre a inspiração divina das Escrituras, que se revelou de forma especial para alguns homens durante a história. Toda a Bíblia é inspirada por Deus, mas isso não significa dizer que Deus a ditou, palavra por palavra. Mas afinal, quais são as origens da Bíblia? Quem nos ajuda a responder a essa e outras perguntas é o mestre em Teologia Histórica e especialista em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Rodrigo, você está ficando insuportável. Que é o Rodrigo Silva. Boa noite, obrigado por ter voltado. Você está bem, Rodrigo? Estar com você de novo. Obrigado, muito querido. Obrigado, viu? Várias perguntas para te fazer. Agora, uma coisa, Rodrigo, nós vivemos num mundo hoje absolutamente chato, em que não se pode fazer nada, porque tudo é politicamente incorreto, porque tudo é ecologicamente incorreto. Uma chatice. Isso me incomoda profundamente. No entanto, na Bíblia, existem relatos de casais incestuosos, por exemplo. Até porque, na época, era comum, né, os familiares sei lá, se relacionarem entre si, se cabe isso. Na verdade, por exemplo, vamos pegar o caso do Egito. Você pega a história egípcia, os faraós sempre casavam irmãos com irmãos. Irmão com irmão, é verdade. Né? A Hatshepsut casou com o meio-irmão dela, né? Foi. E vários deles, assim, grande faraó, sim. Menina, né? Sim, e mulher faraó, né? Porque ela não queria justamente aceitar a situação ali do Tutmosis III. Embora tenha usado até a barbinha postiça. A barba postiça e vestido roupas de homem. De homem, é verdade. Quando estava em público. Bom, então ali, como Moisés viveu no Egito, ele pegou aquela cultura, ficaram 200 e tantos anos no Egito os hebreus, é lógico que eles apreenderam aquela cultura. E você vê, por exemplo, a mãe de Moisés, Joquebede, casou com o sobrinho. Foi. Não é isso? Você vê o sobrinho. No caso de Abraão também, ele era casado com a meia-irmã dele. Agora, devemos lembrar uma coisa. Lembra que eu falei que Deus é didático?
E o que a gente aprende numa questão de didática? Se a pessoa está nas primeiras letras, um cantor, até ele chegar a um Rony Von da vida, ele vai passar por primeiros estágios, onde ele cometerá determinados erros que você não vai aceitar no estágio mais avançado. Então Deus também vai progressivamente cuidando do povo, e algumas coisas que você toleraria nos anos iniciais, você não aceita. Não sei se você está compreendendo onde eu estou querendo chegar. Quando você está numa escola, você não vai exigir do primeiro anista o conhecimento do quarto anista. Você vai deixando, ele vai cometer alguns erros ali que são normais, lá na frente ele já tem que ter corrigido aquilo. Então Deus foi tratando com o povo assim, passo a passo, ensinando. Então algumas coisas, algumas práticas que Deus não aceitava, ele tolerava circunstancialmente por causa da ideia da época. E depois, com o tempo, ele foi corrigindo. Não somente isso, os homens tinham 2 mulheres. Depois eles falaram, olha, não é bom vocês fazerem isto. Os homens tinham essas relações incestuosas, como você mencionou. A Bíblia não endossa tudo o que ela descreve. Isso é importante ser dito. Me desculpe, senhor Rodrigo Silva, mas a sua interpretação dos fatos está um tanto equivocada. De fato, os egípcios praticavam o casamento entre irmãos. Contudo, os hebreus já possuíam esse hábito muito antes de sua permanência no Egito, desde quando viviam ainda na Suméria, mais precisamente na cidade de Ur, que era uma cidade suméria. Isto mesmo, o povo que recebeu o nome de hebreu era sumério e vivia na cidade de Ur, que fica do outro lado do rio Eufrates. Daí que o termo, abre aspas, o outro lado do rio, fecha aspas, em hebraico é, abre aspas, ivri, fecha aspas, de onde deriva a palavra hebreu. Portanto, esse costume de se afirmar que a palavra hebreu deriva do antepassado de Abraão, Eber, é mais uma invenção acadêmica para nos afastar da verdadeira origem suméria de Abraão. Eu, inclusive, tenho aqui comigo um livro judeu intitulado A Lei de Moisés e as Haftarot, com tradução, explicações e comentários pelo rabino Meir Masliah Melamed, orientador do Departamento Religioso do Centro Israelita Brasileiro Bené Hells, no Rio de Janeiro. E o livro é este aqui. Este livro possui um glossário, onde a palavra hebreu é descrita como aparece aqui na tela. Hebreu, : da raiz da palavra hebraica ivri, que significa alguém do além-rio, Eufrates, ou Ever Hanahar. Propriamente, a palavra deve ser aplicada somente para os israelitas e judeus antes do exílio babilônico, no ano 586 antes da Era Comum. Depois desta data, o termo judeu de Judá tornou-se aceito. Já que eu abri esse parênteses, vou aproveitar a oportunidade para colocar o povo hebreu dentro de uma moldura mais realística do que aquela que o sistema acadêmico nos induz a acreditarmos, ou seja, a de que os hebreus eram um povo pobre, sem teto, errante e que vivia em tendas. Esta tendência acadêmica não poderia estar mais distante da realidade e pode ser demonstrada por vários motivos. Em primeiro lugar, no ano de 1923, o arqueólogo Sir Charles Leonard Woolley, trabalhando para o Museu Britânico e a Universidade da Pensilvânia, começou a escavar um determinado lugar, pelo fato de que alguns anos antes havia sido descoberto na região uma quantidade de antigos textos gravados em selos cilíndricos, onde um deles apresentava o nome de um rei de Ur, o rei Ur-Nammu, de cerca de 2010 a.C., o qual levou os arqueólogos a acreditarem que este poderia ser o lar de Abraão. A escavação anglo-americana continuou ano após ano, até que a cidade de Ur começou a despontar, com grandes paredes de tijolos cozidos. Havia fileiras de casas com ruas entre elas. As casas eram muito espaçosas e confortáveis e não eram nada modestas como as de povos primitivos. Eram casarões com pátios internos tipo vila, de 2 andares com até 14 quartos. As paredes eram rebocadas e caiadas e havia lavatórios para remoção de areia dos pés e mãos nos saguões de entrada. Os pátios internos eram perfeitamente pavimentados com escadas para os andares superiores
e em todo o entorno ficavam os quartos da família e convidados, até mesmo com banheiros internos e sistema de drenagem. Essas casas foram construídas 2000 anos antes de Cristo, mas, segundo padrões atuais, eram mansões do mais alto luxo que demonstravam que Abraão era, sem dúvida alguma, um magnata de altíssima estirpe, mesmo porque em Ur não havia moradias humildes. E Sir Leonard Woolley escreveu devidamente em seu diário, abre aspas, devemos alterar radicalmente nossa visão sobre os patriarcas hebreus quando vemos como nesses tempos antigos eles viveram com tal sofisticação, fecha aspas. Abraão foi cidadão de uma grande cidade e herdou as tradições de uma civilização antiga e altamente organizada. Abraão era, na realidade, descendente de uma filha do grande rei Ur-Nammu, que construiu o zigurate do templo de Ur e que era casada com Reu, o trisavô de Abraão, como afirma Lawrence Gardner em seu livro. Em segundo lugar, a Bíblia nos informa que Abraão, amando de Jeová, retirou seu povo da proeminente cidade do Império Sumério, Ur, e o levou para Harã ao norte. Entretanto, Harã não era somente o nome da cidade para a qual Abraão se mudou, era também o nome do irmão de Abraão, o pai de Lote. Mas não era só isso, não, porque as escavações arqueológicas realizadas em 1934 descobriram outras cidades cujos nomes eram os mesmos dos antepassados de Abraão. Através das traduções dos tabletes de barro, escritos por governadores e funcionários da época, foram confirmadas cidades cujos nomes eram Terá, pai de Abraão, Nahor, avô de Abraão, Serug, bisavô de Abraão, e Peleg, avô de Serug e quarto avô de Abraão. Depois de tamanha digressão, voltemos ao assunto do sangue real. Os egípcios, ao contrário da explicação do Sr. Rodrigo Silva, casavam-se entre si para manter o sangue em família, porque o direito de realeza era intrínseco ao sangue, mas não o sangue de Eva, que era terráqueo, e sim o sangue de Lilith, a representante do legado matriarcal representado pelo útero, por onde flui o sangue real ou sangreal. Por isso, o casamento dentro da realeza egípcia era praticado entre irmãos, só mudando quando a princesa não possuía um irmão para se casar. Quando esta vacância acontecia, então a princesa se casava com um homem de outra casa, mudando o nome da dinastia e a sua numeração. Contudo, esta prática não era exclusiva dos egípcios, porque ela se iniciara, como Lawrence Gardner deixa claro, com o primeiro rei terreno semidivino, que foi o produto mais avançado da semente real, a semente ou DNA mitocondrial de Lilith, e esse rei foi Caim. Então, para explicar, vou me remeter a este livro aqui, de Lawrence Gardner, Realm of the Ring Lords, Reino dos Senhores dos Anéis. A página 51, onde pode ser lido o que segue. No Antigo Egito, era prática comum que os faraós se casassem com suas irmãs, com o propósito de prosseguir a realeza através da linha feminina. Essas esposas eram sempre meias-irmãs dos faraós, nascidas da mesma mãe com diferentes pais, porque o importante para as dinastias é que fossem regidas e validadas pelo DNA mitocondrial da sucessão matrilinear. Embora a mitocôndria seja herdada das mães por ambos filhos e filhas, ela é passada adiante somente pelas filhas, porque o DNA da mitocôndria reside no óvulo feminino. Pode ser visto através de árvores genealógicas que, embora o Egito tenha tido muitas dinastias reais sucessivas, essas dinastias somente eram renomeadas e renumeradas quando um faraó morria sem um herdeiro masculino. O importante era que sua rainha tivesse uma filha herdeira e, através do casamento desta filha herdeira com um homem de outra casa, é que a nova dinastia começava. Acabamos de ver que o importante numa sucessão real é a linhagem matrilinear feminina, que é regida pela herança do DNA mitocondrial. Mas como funciona esse processo de DNA? O nosso corpo humano possui dois tipos de DNA, o DNA nuclear, também chamado nDNA, e o DNA da mitocôndria, denominado DNA mitocondrial ou mtDNA. O DNA nuclear, que como o próprio nome diz, localiza-se no núcleo da célula, é diploide, isto é, herdado do pai e da mãe. O DNA mitocondrial, como o nome diz, está localizado na mitocôndria e é haploide,
ou seja, herdado apenas das mães. É este DNA mitocondrial que nos interessa para a determinação do sangue azul, ou seja, dos nascidos do sangue azul. Todas as células humanas possuem DNA mitocondrial, porque todas as células humanas possuem mitocôndria, e toda mitocôndria tem o seu DNA mitocondrial. Portanto, o DNA mitocondrial tanto existe no espermatozoide masculino, como também no óvulo feminino. O problema é que o DNA mitocondrial no espermatozoide se encontra na cauda do espermatozoide. E quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o rabinho do espermatozoide é perdido. Só a cabecinha que penetra dentro do óvulo. Eventualmente, pode até acontecer de o DNA mitocondrial do espermatozoide conseguir ainda assim penetrar o óvulo. Mas quando isso acontece, o óvulo é dotado de um sistema de proteção que destrói o DNA mitocondrial do espermatozoide na hora da fecundação. Portanto, sempre, absolutamente sempre, quem prevalece dentro do óvulo é o DNA mitocondrial da mulher. Por isso é que as dinastias egípcias eram validadas pela linhagem matrilinear, ou seja, da princesa, da mulher. Este é também o motivo pelo qual o verdadeiro judeu é o filho de mãe judia, independente de quem seja o pai. Entretanto, não somente os egípcios usavam a validação da realeza pela linha feminina, porque isso se originou na realidade lá no início dos tempos, na Suméria, depois passou para o Egito, passou para os hebreus, judeus e também para o Ocidente. Agora que sabemos que a realeza egípcia era herdeira do DNA mitocondrial da sucessão matrilinear, da mesma forma que os nascidos do sangue, também chamados de portadores de sangue azul, também eram, como são até hoje, resta-nos uma pergunta. Qual a diferença entre o DNA mitocondrial de uma pessoa comum e o de uma pessoa dita, como na maçonaria, nascida do sangue, ou de sangue azul, ou ainda da realeza? Para responder a essa questão, vou retornar ao livro Realm of the Ring Lords, onde nas páginas 51 e 52 lemos o seguinte: a história da descendência real matrilinear pode ser rastreada há milhares de anos atrás, bem ao início dos tempos, quando o grande Anunnaki, Senhor do Céu, era Anu. Ele é documentado em tabletes de argila e selos cilíndricos do 3º milênio a.C., descobertos no delta do Éden sumério, no Golfo Pérsico. Suas rainhas consortes eram suas irmãs, Antu, Senhora do Céu, e Ki, Mãe da Terra. Anu teve 2 filhos, Enlil, cuja mãe foi Ki, e Enki, cuja mãe foi Antu. Enki teve 2 esposas, uma das quais era sua meio-irmã Ninkursag, a Senhora da Vida, também conhecida como Ninti. Da mesma maneira, Enlil teve também 2 esposas, incluindo Ninkursag, que foi consorte de ambos os irmãos. Me desculpe, amigos, por essa intromissão, mas eu não poderia deixar de ressaltar aqui que os deuses, ao contrário do que afirmou o Sr. Rodrigo Silva, praticavam entre eles próprios não só a poligamia e o incesto, como acabamos de ver, mas mais ainda compartilhavam a mesma esposa, no Ménage à Trois mais antigo da história. Mas é claro, não importa os milhares de textos existentes traduzidos e espalhados pelos museus mundo afora, sem contar outros tantos milhares sem tradução por absoluta falta de mão de obra qualificada disponível, nada disso importa, pois como o sistema acadêmico faz e pessoas como o Sr. Rodrigo Silva endossam, tudo não passa de mitologia, não é mesmo? Há de se compreender, entretanto, que universidades como esta para a qual o Sr. Rodrigo Silva trabalha não se financiam por si só. Ao contrário, dependem de verbas de fundações como Fundação Rockefeller, MacArthur, Carnegie, Ford, Open Society, do Sr. George Soros e tantas outras que são controladas pelos mesmos globalistas que decidem o que pode ou o que não pode ser divulgado ao público. Você acha que essas universidades cortariam a mão que as alimenta? O mesmo caso se aplica ao Dr. Rodrigo Silva, que é pastor na Igreja Adventista do Brasil, teólogo pós-graduado em filosofia, mestre em teologia histórica e especialista em arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutor
em Arqueologia Clássica pela Universidade de São Paulo, USP, professor do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, curador do Museu Arqueólogo Paulo Borck e apresentador do programa Evidências da TV Novo Tempo. Você acha que este Dr. Rodrigo Silva, com esse currículo dele, cortaria a mão que o alimenta? Afinal de contas, ele precisa de dinheiro para viver. Ele precisa comer, ele precisa pagar sua casa, ele precisa pagar o seu combustível, o seu automóvel, provavelmente é casado, tem filhos, tem família para criar. Como que uma pessoa pode abrir mão de tudo isso? Nunca. É compreensível, portanto. A propósito, o próprio Dr. Rodrigo deve saber que a palavra pastor, que os religiosos e evangélicos utilizam, incluindo ele próprio, é na realidade um termo utilizado pelos deuses sumérios, pois, segundo as tradições, eles se denominavam literalmente pastores do rebanho humano que eles, os deuses, tangiam para carregar a sua canga, a canga dos deuses. As traduções dos tabletes de argila com escrita cuneiforme afirmam literalmente que a humanidade foi criada com um único propósito de escravidão, para carregar a canga dos deuses. E agora cá estamos, oprimidos pelos senhores globalistas mundiais que estão a implantar no mundo o que eles chamam de nova ordem mundial e que eu chamo de nova miséria mundial. Esta divina família descendia da grande matriarca Tiamat, descrita no Enuma Elish como ela que deu à luz a todos. Depois de algumas gerações, esta herança matrilinear caiu sobre a neta de Enlil, Ereshkigal, do mundo inferior, e subsequentemente sobre sua filha, a lendária Lilith. De fato, foi de Lilith que a linha de sucessão real mais direta evoluiu, pois ela foi a mãe de Luluva, esposa do bíblico Caim, da real descendência matrilinear da grande matriarca, a rainha dragão Tiamat. Lilith era uma Anunnaki puro sangue, e embora tenha sido designada parceira de Adão por pouco tempo, o Talmud judaico afirma que ela se recusou a ser parceira sexual de Adão. É claro que o Talmud judaico jamais apoiaria uma descendência matrilinear da grande matriarca, a rainha dragão Tiamat, ou, como ela é conhecida na religião católica, Rainha do Céu. Isto porque os escribas judeus tinham a obrigação de permanecer dentro da moldura estreita e radical do monoteísmo patriarcal, criado, ditado e controlado por Jeová, com mão de ferro. Assim sendo, Lilith, como descendente e representante da grande matriarca, foi expurgada e amaldiçoada pelo judaísmo como demônio fêmea e rotulada como súcubo, que se alimenta da energia sexual dos homens. Entretanto, Lilith, como descendente da grande matriarca Tiamat, foi a escolhida como parceira sexual do bíblico Adão para lhe fornecer um filho portador do DNA mitocondrial do puro sangue Anunnaki. Entretanto, Lawrence Gardner, em seu livro Genesis of the Grail Kings, traduzido por Gênesis dos Reis do Graal, se contradiz, pois na página 185 do livro ele afirma que, abre aspas, esta linha dinástica de Caim, através dos reis da Suméria e dos faraós do Egito até o rei Davi, e daí adiante até Jesus, foi propositalmente criada para ser a portadora da luz na terra. Resumindo, esta linhagem dinástica foi criada com o propósito de liderança da humanidade. E para isso, esses líderes são mantidos em elevado estado físico e mental. Fecha aspas. Por outro lado, no mesmo livro, página 129, Gardner afirma o que segue, abre aspas. Enquanto Abel foi o produto direto da união de um Homo sapiens sapiens com Adão, seu meio-irmão mais velho, Caim, representou um avanço nos anteriores experimentos genéticos, com o óvulo de Eva enriquecido com o sangue Anunnaki de Enki. Isto significa que Caim despontou como o produto mais avançado da semente real. Fecha aspas. Entretanto, esta última afirmação de Gardner não procede, porque Eva era terráquea, consequentemente não era portadora do DNA mitocondrial Anunnaki. E Enki, como vimos anteriormente, por ser do sexo masculino, não fornece DNA mitocondrial para sua prole, no caso, seu suposto filho Caim, que só pode ter despontado como um produto mais avançado da semente real se fosse um nascido do sangue
com DNA mitocondrial da grande deusa, ou deusa-mãe, cuja função recaiu sobre a pré-patriarcal de puro sangue azul Anunnaki Lilith, a reptiliana que vimos na apresentação anterior com seu filho réptil, melhor dizendo, meio réptil, meio humano, o Homossaurus Caim em seu colo. Caim, portanto, foi o primeiro a usar a designação maçônica filho da viúva, e daí por diante toda sua descendência passou também a ser designada dessa forma, filhos da viúva. A viúva Ísis, cujo filho Caim passou a se chamar Horus no Egito e que depois foi usurpada pela Igreja Católica, que a transformou na Virgem Maria, e Caim passou a ser Jesus. Como a reptiliana Lilith já era a rainha do céu, a Igreja manteve esta designação para a Virgem Maria, representando-a sempre na cor azul, que é a cor do céu que ela representa. Daí o sangue azul dos nascidos do sangue. Ao contrário de Jesus, que é sempre representado na cor vermelha e que inclusive foi coberto com um manto vermelho na Judéia, antes de sua suposta crucificação. Isto porque, embora Jesus fosse um Anunnaki, portanto, um nascido do sangue azul, ele era e ainda é representado na cor vermelha porque estava em trabalho na Terra, que é representada pela cor vermelha. É por este motivo que, tanto no Vaticano como em todas as igrejas cristãs, as decorações de tapetes, cortinas, assentos de cadeira e etc. são sempre na cor vermelha. Vocês nunca verão nada no Vaticano nem em qualquer igreja na cor azul, como nos palácios reais e em igrejas quando em uso pela realeza. Qual então a diferença entre o sangue de uma pessoa comum e o sangue azul da nobreza? Simples. O sangue das pessoas comuns é o sangue de Adão e Eva, ou seja, com DNA celular terráqueo de Adão e Eva e DNA mitocondrial terráqueo também de Eva. Já o sangue azul da nobreza é o sangue herdado de Adão e da Anunnaki de puro sangue azul Lilith, ou seja, com DNA celular terráqueo de Adão, DNA celular Anunnaki de Lilith e DNA mitocondrial também Anunnaki de Lilith. É a isto que se refere o filósofo e pedagogo austríaco Alfred Baumler, cuja afirmação é a que segue. Abre aspas. O mito do sangue não é uma mitologia ao lado de outras mitologias. Não põe uma nova religião ao lado das antigas religiões. Tem por conteúdo o que de mais secreto e misterioso há na própria formação mitificante. Todas as mitologias procedem do seu princípio estruturante. O conhecimento deste princípio não é uma mitologia, é o mito em si mesmo, enquanto vida contemplada com veneração. O desenvolvimento de sua realidade escondida é a essência principal do nosso tempo. Fecha aspas. Inclusive, a Bíblia nos remete à realeza de Caim, quando afirma em Gênesis 4,15, abre aspas, mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Fecha aspas. Portanto, ao contrário das interpretações usuais, esta marca não é de maldição, e sim uma marca de proteção. Como Ísis é o nome egípcio para Lilith, e pelo fato de Caim ter sido o primeiro da linhagem real, por intermédio do genoma mitocondrial de Lilith Ísis, representante dos Anunnaki na Terra, o primeiro livro da Bíblia recebeu o nome que nada mais é que a associação entre a palavra genoma e o nome Ísis. Daí, genoma de Ísis, ou gen de Ísis, logo, Gênesis. Sobre a descida da realeza do céu para a terra, ela pode ser confirmada pela lista de reis da Suméria, descoberta em 1922 pela expedição do arqueólogo Herbert Weld Blundell, na região do atual Iraque, e que se encontra hoje no Museu Ashmolean, em Oxford, na Inglaterra, e que afirma no início o que segue, : abre aspas. Quando a realeza foi baixada do céu, a realeza estava em Eridu. Em Eridu,
Alulim tornou-se rei e governou 28.800 anos. Depois de listar os outros governantes e cidades, o texto afirma que, então, o dilúvio varreu a terra, e continua. Depois que o dilúvio varreu a terra, quando a realeza foi baixada novamente do céu, a realeza estava em Kish. A partir daí, as listas nos levam aos tempos históricos. Caim foi, portanto, o primeiro de uma linhagem de sangue azul na Terra, de onde saíram todos os futuros reis da Suméria, Babilônia e do Egito, incluindo os hebreus, que eram, como vimos, sumérios. E a Suméria foi a primeira civilização histórica, segundo o sistema acadêmico afirma. É justamente deste sangue azul de Caim, o sangue com DNA mitocondrial de Lilith, que descendem todos os chamados dominadores globais da atualidade, incluindo Jorge Soros. Todos esses homens são parentes entre si, ainda que parentes distantes. Isto pode ser demonstrado pelas próprias palavras do ex-presidente dos Estados Unidos em um comício eleitoral, como podemos ver a seguir. The name of my cousin Dick Cheney. The name of my cousin Dick Cheney. The name of my cousin Dick Cheney. It won't be on the ballot. That was embarrassing when that news came out. Yeah, when they do these genealogical surveys, you want to be related to somebody cool. So, but his name won't be on the ballot. Entretanto, Barack Obama não é somente parente de Dick Cheney. Ele é parente de muitas outras pessoas que são todas parentes entre si, ainda que distantes. Esses são os nascidos do sangue azul, com DNA mitocondrial da mulher Anunnaki Lilith. Now that we know Vice President Dick Cheney and Senator Barack Obama are distant cousins, the New York Post decided to check into the genealogy of President Bush, and his family tree has people talking. Early Show national correspondent Tracy Smith has the story of George W. Bush's many relations. My honor to bring to you the 41st president, a great dad, George H.W. Bush. We all know his father, but what about his cousins? Check out this family tree, done with research by Ancestry.com. What would you say if I told you he's related to all of those people? That you're wrong. Oh, no, I'm not. Let me take you through this, branch by branch. The 101st Airborne Division, Air Assault. Vice President Dick Cheney, the man who's only a heartbeat away from the presidency, is actually a blood relation. He's President Bush's 9th cousin once removed. Cheney's cousin Barack Obama is also Bush's 11th cousin and the 9th cousin of Brad Pitt. But we're only just getting started. President Lincoln was President Bush's 7th cousin 5 times removed, and Bush shared more than just a ballot with John Kerry. That's right, they're 9th cousins twice removed. Really? What do you think of that? Yeah, they have the same chin. There's also royalty in the Bush bloodline. Princess Diana was Bush's 11th cousin twice removed. And then there's this bombshell. Happy birthday, Mr. President. Sure, she may have been singing to JFK, but what about GWB? He is, after all, her 9th cousin 3 times removed. Maybe it's the eyebrows. You think the eyebrows? They have the same eyebrows? He's also related to Playboy founder Hugh Hefner, even Pocahontas, and Vlad the Impaler. Trace the family tree far enough, and you get Madonna, Celine Dion, and Tom Hanks. Minha mãe sempre dizia, a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar. After all, genealogy can sometimes be like a box of chocolates. You never know who you're going to get. For The Early Show, Tracy Smith, no relation to George Bush that I know of. CBS News, New York. And of course, Barack Obama has said he doesn't think he and Cheney are kissing cousins, but Brad Pitt says if it's true, he's in great company. Resumindo, existem na Terra 2 linhagens sanguíneas. Uma, a linhagem da humanidade,
descendente de Adão e Eva, com os DNAs celular e mitocondrial terráqueos. A outra linhagem sanguínea é a linhagem denominada pela maçonaria de nascidos do sangue, ou linhagem de sangue azul, ou seja, nascidos do sangue azul, que nada mais é que a linhagem descendente de Adão com uma fêmea portadora do puro sangue divino Anunnaki, cujo primeiro descendente desta realeza do céu na terra foi o bíblico Caim. Caim, portanto, foi engendrado com 50% de DNA nuclear terráqueo de Adão, 50% de DNA nuclear Anunnaki de Lilith e 100% de DNA mitocondrial, também Anunnaki de Lilith. Assim sendo, Caim despontou como o produto mais avançado da semente real, pois somando-se os 50% do DNA nuclear de Lilith com os 100% de DNA mitocondrial também de Lilith, obteremos um total de 150%, que dividido por 2 resulta em um sangue com 75% de características divinas contra os 0% do sangue terráqueo da humanidade. É por este motivo que esta linhagem foi engendrada para administrar o planeta Terra em nome dos deuses Anunnaki. Isto porque, ainda que as pessoas desta linhagem de sangue azul não possuam as mesmas potencialidades físicas, emocionais e mentais, ou, tecnicamente falando, níveis estamínicos iguais aos dos deuses Anunnaki, esses níveis estamínicos podem ser incrementados. Isto não significa dizer que uma pessoa possa aumentar estes 75% de DNA, mas sim que podem aumentar os níveis estamínicos correspondentes a 75% para os níveis estamínicos correspondentes a 100% de DNA dos Anunnaki. Este incremento nos níveis estamínicos é um pré-requisito para que os representantes de Deus na Terra possam ser capazes de exercer o ofício de intermediários entre os Anunnaki e os humanos. Este incremento de potencialidade jamais seria possível para os humanos, que, possuindo níveis estamínicos muito baixos, equivalentes aos 0%, jamais atingiriam os níveis estamínicos equivalentes a 100% requeridos. É por este motivo que eu vou explicar de forma detalhada posteriormente que os futuros reis, antes de serem coroados para assumir o ofício de realeza, tinham que ser ungidos, pois a unção nada mais é que um ato cerimonial de reconhecimento de que o futuro rei saiu da condição de 75% e a elevou a 100%, processo que se tornou cunhado como comunhão com os deuses. Este é o verdadeiro significado da Eucaristia na Igreja Católica, ou seja, comunhão com Deus, cujos seres humanos nunca alcançarão devido à sua impossibilidade genética. Daí que a comunhão na Igreja Católica não passa de uma metáfora ritualística infrutífera. Outra coisa que eu também explicarei detalhadamente é o processo pelo qual elevar estes níveis estamínicos de 75% para 100%, que pode ser obtido por um processo de alimentação suplementar contínuo com efeito direto sobre o sistema endócrino glandular do postulante ao cargo de realeza ou qualquer outra função requerida para o adequado desempenho de intermediário. Todas essas pessoas de sangue azul que desempenham funções globalistas, como eu falei anteriormente na apresentação, são mantidas em elevado estado físico e mental e são representadas pelo símbolo heráldico da flor de lis, derivada do lírio, uma flor do gênero Lilium, da família Liliaceae, foneticamente comparada aos lilies, ou lírios em inglês, cuja linhagem real Anunnaki possui nomes como Lilith, Lili, Luluva, Liluto e Lilete. Vejam agora o que eu vou ler na Wikipédia sobre flor de lis. Flor de lis.
A flor de lis é uma figura heráldica muito associada à monarquia francesa, particularmente ligada com o rei da França. Ela permanece extraoficialmente um símbolo da França. Esta é a flor de lis. A palavra lis, de fato, é um galicismo que significa lírio ou íris. Galicismo é sinônimo de francesismo, uma palavra afrancesada. A flor de lis é, simbolicamente, identificada à íris e ao lírio, como fez Miranda Bruce Mitford no seu livro Signos e Símbolos, informando que Luís VII Jovem teria sido o primeiro dos reis de França a adotar a íris como seu emblema e a servir-se da mesma para selar as suas cartas patentes. E como o nome Luís se escrevia na época Louis ou Louis, esse nome teria evoluído de Fleur de Lis para Fleur de Lis, representando com as 3 pétalas a fé, a sabedoria e o valor. A verdade, mesmo observando a grande semelhança entre os perfis da íris e da flor de lis, é que o monarca francês apenas adotou o símbolo de grande antiguidade na heráldica de França, pois que ele já aparece em 496 d.C., quando o arcanjo Rafael teria aparecido a Santa Clotilde, mulher de Clovis, rei dos francos, e lhe oferecido um lírio, acontecimento que teria concorrido para a sua conversão ao cristianismo. Abre parênteses. Repercussão hagiográfica daquele episódio primaz ocorrido com a Virgem Maria, quando o anjo da Natividade, São Gabriel, lhe teria aparecido empunhando um lírio e fazendo-lhe a anunciação de estar predestinada a ser mãe do Salvador, e logo o pai terreno deste, São José, também vir a ser iconografado com a flor do lírio, assinalando-o como patriarca, veja bem aqui agora o que eu vou falar, de novel dinastia sagrada, portadora de realeza divina. No ano 1125, a bandeira de França apresentava o seu campo semeado de flores de lis, o mesmo acontecendo com seu brasão de armas até ao reinado de Carlos V, quando passaram a figurar apenas 3 flores de lis. Todavia, o lírio estilizado como flor de lis é planta bíblica, ainda associada ao pendão do rei Davi e igualmente associada à pessoa de Jesus Cristo. Olhai os lírios do campo. Também aparece no Egito associado à flor de lótus e igualmente entre os assírios e os muçulmanos. Cedo se tornou símbolo, veja bem novamente aqui, de poder e soberania, de realeza que se faz por investidura divina, o que leva a também simbolizar a pureza do corpo e da alma. Por isso, os antigos reis europeus eram divinos por sagração direta da divindade na pessoa da autoridade sacerdotal, e para o serem teriam, em princípio, que ser justos e perfeitos, ou puros, como teria sido a Virgem Maria, lírio da anunciação e submissão. Entenderam? A flor de lis nada mais é que o símbolo heráldico da realeza descendente de Lilith. Depois de todas essas explicações, dá para entender agora o porquê dos hebreus serem o povo escolhido de Deus? É por isso que o verdadeiro judeu é o filho de mãe judia, para herdar a descendência mitocondrial contida no sangue azul dos deuses. O que você tem que entender é que as pessoas elas não acreditam exatamente naquilo que você foi ensinado a acreditar, em questão de religião mesmo. Então, aquilo que essas pessoas que estão realmente em posições de poder acreditam, para você seria algo absurdo. Há alguns milhares de anos, o rio Nilo e o deserto do Saara configuraram uma das civilizações mais duradouras de todos os tempos na Terra, encabeçada por um rei com suposta ascendência divina, o Faraó. Muito obrigado e até a próxima apresentação.